Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade, papai e Alcha. Amados irmãos, domingo, dia 1º de agosto de 2021, estamos iniciando a reunião de doutrina e também de revelação, aqui no bairro Santa Branca, Santo André. Santo André, a cidade que eu nasci, em São Paulo. Santo André, e vamos abrir a palavra em Apocalipse capítulo 7, versículo 1 e 2. Vamos lá. Apocalipse 7. Apocalipse 7, versículo 1 e 2. Algumas coisas, irmãos, são claras assim na nossa vida e a gente só vai entender no final dos tempos. Eu queria que a irmã Regiane sentasse aqui na frente, irmã. Vem aqui. Por quê? Porque a irmã Regiane faz os resumos, né? Está fazendo os resumos para nós. Então, para ela poder estar mais atenta aqui, né? Tem dois lugares. Pode vir aqui também um dos meninos. Aqui, irmã. Senta aqui, ó. Então, nós vamos... Aí, tem dois lugares, ó. Então, amados, aqui a gente abre aqui em Apocalipse capítulo 7, e aqui nós vamos ter um entendimento aqui. O irmão Marco Beethoven já trouxe isso para nós, mas eu vou reforçar aqui o entendimento dos irmãos, tá? Quando a gente lê Apocalipse 7, 1. Depois disso, vi 4 anjos, você sabe que é um querubim. Qual querubim é esse? O antimachia Emanuel, tá? Postado nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Vi também outro anjo que subia do oriente com selo de ao vivo. Ele gritou, ele gritou em alta voz, quer dizer, ele gritou, deu uma ordem e falou assim, para não falar que não escutou. Então ele gritou, para não falar que não escutou, ele gritou. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e o mar. Não danifiques a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Ial. Versículo 4. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados: 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Ok? Então, no versículo 2, diz assim: vi também outro anjo que subia do oriente com selo de ao vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos, quer dizer, um querubim Emanuel, anjo da morte, que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e o mar. Não danifiques a terra, o mar e as aves, até que tenhamos. Ele está falando aqui na terceira pessoa do plural. Tenhamos, nós tenhamos, entenderam? Nós tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Ial. Aí ele fala, ouvi então o número que tinha sido marcado, 144.000. Aqui você percebe que está vindo um grupo. Esse grupo anda com Mical. E esse grupo que anda com Mical, eles são encarregados a o quê? Selar. E aqueles que foram selados 144.000. Percebe que esses que andam com Mical, que tem o selo, também estes que andam com ele também têm o selo. Por isso que eles são encarregados de selar. Você percebe que são dois grupos diferentes? São 2 grupos diferentes. Aqueles que selam e aqueles que são selados. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Estão entendendo? Então, esse grupo está falando assim, deu a ordem, até que nós tenhamos nós, ele e mais alguns, tenhamos selados os servos do nosso Ial. E eu vi
o número dos que foram selados, 144 mil. Então, os 144 mil, esses aqui que estão vindo com Mical, o Aiô, para selar, já vem lá da época de Esmirna, eles são um grupo que anda com Mical, entendeu? É um grupo que anda com Mical e é um grupo que tem autoridade também para selar, ok? E tem os que foram selados, 144 mil. Então tem aquele grupo que anda com Mical e vem para selar, e tem aqueles que são selados, ok? Então eu quero que vocês entendam isso, porque o mensageiro de Sardes ensinou que os anciãos, eles fazem parte dos 144 mil. E você vê que os anciãos não fazem parte dos 144 mil, por quê? Porque os anciãos selam os 144 mil. E eu vi o número dos que foram selados, 144 mil. Esses que estão selando são 144 mil? Não, eles selam os 144 mil. Se eles selam os 144 mil, eles são parte dos 144 mil? Não, eles selam os 144 mil. Os 144 mil foram selados por esses. Ok? Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Então, aqui está falando, e eu vi os números que foram selados, 144 mil. E ele dá a ordem, não faça mal à terra, até que nós tenhamos selado. E eu vi o número dos que foram selados, 144. Então, esse grupo é um grupo que anda com Mical, o Aiô, e eles selam. A gente tinha um entendimento anterior que viriam 96 mil para selar 48. Viu? Nós tínhamos o entendimento passado que 96 mil desceu do céu para selar. Agora nós estamos vendo que não. Nós estamos vendo que não desceu os 96 mil. Desceu um grupo que sela. Vocês entenderam, irmãos? Estão entendendo? Então, esse grupo que sela, eles vêm também no final dos tempos selar o restante dos 144 mil. E o que nós entendemos hoje? Quem são esses que vêm juntos? Esses auxiliares, né? Esses auxiliares são aqueles que ministram a palavra. São aqueles ministros da palavra. São ministros da palavra. É um grupo pequeno. É um grupo de anciãos que vem com ele para poder selar. E como se sela na fronte? Através do quê? Da ministração. Através da ministração, do ensino, da orientação, da instrução, que faz o link com os anciãos da igreja, que é Apocalipse 3, ali, Timóteo, eu gosto do Apocalipse. Timóteo 3, 1 Timóteo 3, né? Que fala ali sobre o ancião. E ele fala do ancião, ele ensina, né? Ele ensina, que ele seja apto a ensinar. E os 144 mil, eles fazem parte do grupo de servos. Esses grupos são juntos, estão contados juntos? Não. São contados separados. Anciãos e servos. Entendeu? Anciãos e servos. Eles são contados separadamente. Os anciãos são contados como anciãos. Os servos são contados como servos. Os servos são os 144 mil. Ok? Isso está claro, irmãos? Isso são só os detalhes que eu estou falando assim. Com o passar do tempo, nós estamos ajustando o entendimento. Ajustando para poder ficar claro os detalhes, ok? Por isso que está falando assim, até que nós tenhamos selado. E eu vi o número de selados. Você vê que percebe que são dois grupos? Até que nós tenhamos selado. Para alguém poder selar, ele tem que ter o selo também. Entenderam? E os outros foram selados. É maravilhoso, você vê que o servo é formado de homem
mulher. Isso. Mas para ancião não. Para ancião não. Só homem. Para ancião é só homem. Aí eu falo assim, e as filhas de Aush? Né? Ah, mas tem mesmo? Será que tem filha de Aush? Lembra disso? Que a gente já falou isso várias vezes? Tem filha de Aush? Aí o pai nos leva a o quê? Gênesis 24. Vamos lá. Gênesis 24 não, Gênesis 45. Gênesis 45. É isso mesmo? É os Salmos. Salmos, desculpa. Salmo 45. Salmo 45, irmão. Salmo 45. Lembra do Salmo 45? A gente trouxe aqui é o que? Mical levando a noiva para o encontro com o rei. Lembra disso? Por quê? Porque a noiva vai casar e ela é acompanhada com séquito, né? Seguida por uma multidão de virgens, que são sardes, vestes limpas. Acompanha a noiva, que é ouro, e as virgens vestes limpas são prata. Lembra disso? Ali é uma representação da noiva adornada com joias de ouro com encaixes de prata. Ok? Então vamos lá. Olha só, versículo 10. Aqui está falando no céu, tá, irmãos? Nos palácios de marfim, está falando no céu. A primeira parte está falando de Mical, que ele tem ali, inclusive, a espada na coxa. Olha aqui, ó, versículo 4. Versículo 4 fala assim, ó, cinja a tua espada sobre a coxa. Isso aqui faz o link com aquele que vem Apocalipse 19, que tem escrito na coxa o nome daquele que ele jurou. Ele jurou que iria fazer o quê? Levar a noiva. Isso faz o link com Gênesis 24. Gênesis 24, Abraão fala assim, põe a mão na minha coxa e jura que você não vai trazer para o meu filho uma esposa idólatra. Lembra disso? Lembra? Põe a minha mão na minha coxa. Você não vai trazer para o meu filho uma esposa idólatra. Está em Gênesis 24. Agora aqui, ó, em Gênesis 45, não, Salmo 45, Salmo 45, versículo 4, diz assim, ó, cinja tua espada sobre a coxa, ó valente, com majestade e esplendor, vai cavalga, viu ali eles voltando, montado de cavalo? Vai cavalga, por causa da verdade. Aqui na Bíblia, no celular, fala dos pobres refere a quem? A Esmirna, e da justiça aos filhos de Aush que foram ali jogados por terra, que fala em Isaías, fala assim, vocês que estão à procura de justiça, olha para a rocha que vocês foram tirados, talhados, né? Então, esse cavaleiro, ele está lutando por conta de fazer justiça para os de Esmirna e fazer justiça para os filhos de Aush de Filadélfia. Então ele está lutando para poder fazer justiça, compreende, irmãos? Então ele está aqui, ó, no Salmo 45, chegou agora levando a noiva aos palácios de marfim, quer dizer, levou a noiva até Ialcha e vai introduzir a noiva ali na presença de Ialcha. Aonde que nós vemos isso? A gente vai ver isso aonde? No Apocalipse 14:1. Vamos lá. Apocalipse 14:1, vamos lá. Deixa marcado que nós vamos voltar aqui. Apocalipse 14:1. Apocalipse 14:1. Ó, Apocalipse 14:1. Tive depois esta visão. Eis o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com 144.000, que trazia escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Quer dizer, o nome da estrela e o nome do pai da estrela. Então esses aqui, os 144.000, são o quê? A noiva.
É a noiva. Elas foram introduzidos, os 144 mil que vão casar, estão sendo introduzidos ali na presença, né, de Auschwitz. Ali você tem os de Filadélfia e os de Esmirna, e também tem o quê? Sardes vestes limpas, ok? Ali só que vai ser feita a distinção, quem que é Sardes veste limpa e quem que é Filadélfia e Esmirna, ok? Volta lá agora, em Salmo 45. Aí ele fala no versículo 10, versículo 10, Salmo 45, versículo 10. Nos palácios de marfim, o som das cordas te alegra. Que corda? Corda de harpa. É a corda de harpa. Você viu que lá a visão de Apocalipse 14:1, eles estão com harpas, estão tocando harpas diante do Cordeiro. E aí, aqui está falando, ó, no palácio de marfim, o som das cordas te alegra, das harpas. Ele se alegrou, entendeu? Ali o Aiô, Mical, ele se alegrou quando ele chegou lá. E ouviu o quê? Ele ouviu o som das harpas. Agora ele está alegre. Agora eles podem louvar, porque eles não estão em Babilônia mais. Conforme Tiago capítulo 5 está, vocês estão alegres? Cantem louvores. Estão tristes? Orem. Não é assim? Então agora está falando aqui, o som das cordas te alegra. Agora vocês podem louvar. Agora vocês podem louvar. Porque vocês estão alegres e vocês não estão em Babilônia. Vocês estão na tua pátria. Vocês estão na pátria. Aí ele fala, entre as tuas amadas, ó, está falando aqui, estão as filhas do rei. Entre as tuas amadas estão as filhas do rei. Ou seja, filhas de Auxa. Filhas diretamente de Auxa. Não são descendentes. São filhas diretos de Auxa. Entenderam? Dentre as tuas amadas, né? Então, dentre as amadas de Mical. Dentre as amadas de Mical. Entenderam? Então, aqui entra o quê? Os filhos de Jó. Filhos de Jó. Tinha 10 filhos. E três dentre os 10 eram o quê? Mulheres. Lembra disso? 3 entre os 10. E aí lembra a parábola das minas. Quantas minas? 10. 10 minas. Mas são só 3 que se apresentam. Por quê? São os 3 chifres que são arrancados da terra, para que o chifre pequeno cresça, não é? Então, são 3, apenas 3 estão se apresentando para prestar conta das minas, não é isso? Só 3 estão apresentando ali contas diante de Auschwitz, né? Por quê? Porque ali também essa representação daqueles 3 chifres que são arrancados para que o pequeno chifre possa crescer. Isso se cumpre a palavra que diz sobre as estrelas. Olha, existem, como Shaul Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15. Ele fala assim, olha, existe corpos carnais, existe corpos celestiais. Existe o sol, a lua e as estrelas. E as próprias estrelas variam de brilho entre elas. Entendeu? Varia de brilho entre elas, mostrando claramente aquela prestação de contas. São estrelas, tem brilho, mas elas variam entre elas a intensidade do seu brilho, ok? Estamos indo bem? Vocês estão entendendo? Ótimo. Então, vamos lá. Muitos segredos, irmãos. É muitos segredos, entendeu? É muitos segredos. Cada dia a gente vê novos entendimentos, revelações. E agora nós vamos lá aonde? Nós vamos lá
na profecia de Daniel, porque rejeitaste as águas de Siloé. Isaías, desculpa. Isaías 8. Mas eu quero fazer um link primeiro com esse estudo. Esse estudo foi um irmão lá do Nordeste que trouxe para nós, né? O irmão Ronaldo, lá do Ceará. É Ceará, não é? Maranhão? Hã? É Maranhão? Ou é Ceará? Maranhão. É Maranhão? Lá do Maranhão. Então, é muitos estados do Nordeste, né? Outro dia eu falei que era o irmão da Paraíba. Falei que... Então, esse irmão é lá do Maranhão, né? Então, ele trouxe esse estudo essa semana para nós, né? Então, vamos abrir a palavra em Isaías falando sobre as fontes de Siloé. Mas antes, peraí, vamos abrir em Apocalipse. Vamos abrir Apocalipse 21, não é? Apocalipse 21. Igual eu falo com os irmãos. Irmãos, vocês não reparam que eu muitas vezes estou falando uma coisa e estou pensando já muitas outras coisas ao mesmo tempo. Só que tem um processador só, né? E aí eu falo que é Daniel, mas é Isaías. Mas vocês me dão desconto, né? Apocalipse 21. Apocalipse 22, tá certo. Olha só. Apocalipse 22, versículo 1. Olha aqui, irmãos. Psss. Apocalipse 22, 1. Diz assim, ó. Mostrou-me depois um rio de água da vida. Ó, água da vida. Da vida. Da vida. Da vida. Límpida como cristal. Lembra aquele sonho da irmã Alexandra? Que ela estava lá e viu uma água cristalina e saía ali uma placa de dentro da água límpida com o meu nome. Lembra disso? Não é isso para exaltar, não. É a irmã que trouxe o sonho dela. Foi só ela, não foi outros irmãos. Outros irmãos também sonharam com água límpida. Vamos lá. Mostrou-me depois um rio de água da vida, límpida como cristal, que saía do trono de Iau e do Cordeiro. Viu? É 2 tronos? Não, é um trono com os 2. Viu? 2 tronos aqui? Não. O trono, aqui está no plural. Está falando assim, que saía do trono, um trono. Saía de um trono. Senão falaria, saía dos tronos. Não, saía de um trono. De Iau e do Cordeiro. Os 2 estão sentados, por isso que fala, senta à minha direita. Quer dizer, assenta junto comigo aqui, à minha direita, no mesmo trono. Viu aqui? Então aqui está falando assim, mostrou-me depois um rio de água da vida, límpida como cristal, que saía do trono de Iau e do Cordeiro. Isso aqui é tão maravilhoso, irmãos. Isso é tão maravilhoso, né? Que ele faz um link aqui, irmãos. Por quê? Porque Emanuel é considerado um rio. Sim. Não é? Emanuel é considerado um rio. Só que é um rio sujo. É um rio sujo. E é um rio tumultuado. É um rio bravio. É um rio bravio que sai arrebentando as ribanceiras quando passa. E aqui está falando aqui que existe uma água da vida. Água da vida. Água da vida. Límpida como cristal, que saía do trono de Iau e do Cordeiro. É muito maravilhoso isso. Aí agora a gente vai lá em Isaías. Isaías qual, irmão? Isaías 8, vamos lá. Isaías 55 mostrando que ele é. Vamos lá. Vamos primeiro aqui, Isaías 8. Ó, Isaías 8, versículo. Ó, vamos começar aqui, ó. Isaías 8:5, tá? Isaías 8:5. Na Bíblia Al Shalom,
Na Bíblia de Yahushalã, eles colocaram aqui, ó, dois personagens, Siloé e Eufrates. Siloé e Eufrates. Siloé e Eufrates. Está fazendo o quê? Está fazendo um contraponto. Olha aqui. Está fazendo um contraponto. Um contraponto. Está vendo? As águas de Siloé se contrapondo às águas do Eufrates. Vocês viram? Agora eu falo assim. A gente foi lá no Apocalipse 22. A nova Yahushalã, que fala que do trono de Yau e do Cordeiro sai uma água da vida, uma água da vida, uma água cristalina como cristal, né? Aí a gente volta aqui, Isaías 8, diz assim: Yau me disse, vamos lá, desculpa, Isaías 8, 5, tornou Yau a falar-me e disse: visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, apavorados diante de Razão do filho de Romelias, o mestre, quando fala o mestre, está falando de quem? Yahusha. O mestre é Yahusha. O mestre, Yahusha, trará contra ele as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Síria, com todo o seu poderio. Ele encherá todos os seus leitos e transbordará todas as suas ribanceiras. Ele se espalhará por Ialdá e com sua passagem inundará tudo e chegará até o pescoço. E as suas asas abertas, ali referente ao querubim de asas abertas, ali dentro do templo, cobrirão toda a largura da terra, ó Emanuel, ó Emanuel. Quer dizer, esse querubim é Emanuel, Isso faz o link com Zacarias 11. Zacarias 11 são os dois pastores no final dos tempos. Lembra disso? Os dois pastores no final do tempo. Os dois pastores estão falando, enquanto um pastor está cuidando das ovelhas e o outro está querendo comer as ovelhas. Lembra disso? E aqui agora o Pai nos deu entendimento, que é aqui, ó, especificamente, está falando de quê? Está falando das duas águas. Por quê? Porque faz o link com o Apocalipse, mostrando que do trono de Yau e do Cordeiro sai um rio de água da vida. Está falando que esse rio de água da vida é Yahusha? Não. Por que não? Porque é do trono de Yahusha e de Yau que sai a água. Então, não é Yahusha a água ali que está referindo. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Está sendo difícil entender isso? O impressionante é que vem o rio, com águas impetuosas. Aí no final do versículo fala, com suas asas abertas. É um rio que tem asa. Viu? E ele é representação de um rio. E é representação de um rio. Então, se o anjo da morte, é uma representação de um rio, e é um rio sujo, é um rio bravio, o anjo da vida também é uma representação de um rio. Por isso que faz o link com o rio, com aquela água branca, aquela água transparente como cristal que brota do trono de Yau e do Cordeiro, fala que é água da vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim, sim. Mas essa água faz um link com a palavra que diz: vocês que estão com sede, vinde a água. O que é essa água? A água, meu irmão, é a mensagem da verdade. É a mensagem da salvação. Está entendendo? Para mim, sabe, amados, antes de conhecer os irmãos, a visão que o Pai tinha me dado é o que eu saía de águas correntes e sujas, e entrava em um rio
com água cristalina Olha, e calma. tremendo, irmão. Depois disso, passou algum tempo e eu conheci os irmãos. Tremendo. E assim está se cumprindo isso na minha vida. Cumprindo. E o irmão Anderson teve um sonho. Hã? Foi você também. O irmão Anderson teve um sonho. Você vai contar o seu, o irmão Anderson vai contar o dele. Conta o seu primeiro. Eu até postei no estudo de live que eu falei que eu estava atravessando um rio e aquele rio era água suja mesmo, água mais suja, a ponto que tá aquela chuva forte, você não consegue ter aquela visão clara, tá chovendo, aquele rio forte. O rio ele era tão fundo que só ficava só a minha cabeça pelo lado de fora. Eu atravessando o rio assim, só a cabeça. Fui passando. E depois que passou tudo, o rio esvaziou. Eu tive perda de algum pertence meu e aí cessou. Mas com muita dificuldade eu consegui sair. Tive essa perda desse pertence e saí. Ou seja, faz menção claramente a essas águas, né, de Emanuel, que a gente com muita dificuldade foi liberto e saiu. Você lembrar, irmãos, que o que acontece? Esse rio ali de Emanuel, ele vai pegar os quem? Aqueles que se dizem Ialdins. Ele vai pegar aqueles que se dizem Ialdins. Quando você pega Apocalipse 12, a mulher fugindo, e aí o dragão vomita um rio atrás da mulher. Lembra disso? Um rio atrás da mulher. Aí o irmão Anderson não passou pelos Ialdim. O irmão Anderson não passou pelos Ialdim, né? Agora o irmão Anderson vai contar o sonho que o irmão Anderson teve. E esse sonho ele deve ter contado há muitos meses, né? Foi muito mesmo, bem no começo. Sonhei uma vez, né, que sonhei com o irmão Arthur, na verdade, né? Que a gente tava eu e ele, tava num lugar alto, tipo no rochedo, e abaixo tinha uma água muito clara, uma água cristalina, uma água que corria assim bem mansamente mesmo, uma água muito brilhosa. E de repente veio uma água muito barrenta, uma água assim que ela vinha assim, que ela veio sujando toda aquela água, mas uma parte era de água cristalina, outra parte veio uma água muito barrosa, tipo como se tivesse uma correnteza vindo forte. E ali eu fiquei com medo. Eu falei, seu irmão, tá vindo uma água muito forte, vamos correr, vamos fugir. E ele falou assim, não, irmão, nós temos a verdade. Nós temos a verdade. E eu com medo, eu falei assim, não, irmão, mas eu não estava entendendo por qual que era o motivo. Depois a gente veio ter que entender que as águas dos povos, a gente veio entender quem era a água, mas até então a gente não tinha um entendimento, eu não tinha um entendimento quem era a água. E ali, quando eu vi que aquela água barrenta ela veio, ela não conseguiu ultrapassar. Aí ficou aquela água cristalina, num certo ponto, e do outro lado tinha uma água barrosa. O irmão Arthur, em cima mais de um rochedo, ou mais embaixo, ele tipo pregando para as águas. E eu sem entender nada. E hoje a gente faz sentido e a gente vê que essa. Tem quanto tempo, irmão? Muito, tem quase um ano, tem mais de um ano. Mais de um ano. Isso há mais de um ano. Até chegar esse tempo agora. Até chegar esse tempo o entendimento. O que acontece, irmãos? Nós tivemos lá no grupo Philadelphia Study Lives, um irmão lá dos Estados Unidos, levantando, falando que eu estou me exaltando. Falando que eu estou exaltando. Você nem tá falando. Né? Então, o que eu estou falando assim com vocês, irmãos? A interpretação tem outra agora, depois que você entende isso. Zacarias 11, os dois pastores. Por que o Emanuel é representado por um rio sujo? Entendeu? O outro é uma representação que nós vimos agora lá em Apocalipse, falando assim, do trono de Yalcha e de Ial, do Cordeiro, sai uma água da vida. Da vida. E o Pai nos trouxe o entendimento do quê? Do anjo da vida e o anjo da morte. Isso teve alguma dúvida para os irmãos? Não. Agora eu falo assim com vocês, quando
A revelação brotou em algum outro lugar a respeito disso? Brotou em algum outro lugar do planeta esse entendimento? Não. Brotou em Filadélfia. É o único local que brotou a verdade, irmãos. Sim. Esse entendimento é o entendimento do final dos tempos. Por quê? Porque é a vontade do papai Yahshua revelar todos os segredos das escrituras, aquilo que estava oculto, escondido, agora o papai está mostrando as claras. Está entendendo? Mostrando as claras para que a gente entenda essas coisas. Você chegar, irmãos, olha, igual falar assim com vocês, o papai nos mostrar que precisava a gente vir aqui. Entendeu? Era necessário a gente vir aqui, sem memória. Para que ele, pelo seu Espírito, estivesse restaurando a nossa memória pela palavra revelada. Vocês estão entendendo? Agora eu falo assim, exaltar. Exaltar no que, irmãos? Exaltar no que? Só aumenta mais a nossa responsabilidade. A minha e a sua. Só. Você vai ficar humanamente mais rico? Não. Você vai ficar humanamente mais poderoso? Não. As pessoas vão gostar mais de você? Não. Agora que persegue a gente mais. Entendeu? Agora que nos persegue mais ainda. Aí nós lembramos de Yahshua, nosso papai. Vamos lá em Lucas? Vamos lá? Vamos lá no papai? Lucas 4. Deixa marcado. Lucas 4. Lucas 4. Versículo 14. Lucas 4:14. Lucas 4:14 diz assim: Yahshua voltou então para Galiléia com a força do Espírito, com a força do Espírito, com a força do Espírito, porque é o Espírito de Yahweh que é a nossa força. E sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha, ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos, ok? Ele foi a Nazaré, ele foi a Nazaré, aqui está Nazara, tá? É Nazaré, só para você saber, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou no dia de sábado na sinagoga, e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito: o Espírito de Yahweh está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos. Quem? Os exilados. Os exilados em Babilônia. E aos cegos, a recuperação da vista. Aos cegos. Faz o link com Laodiceia. Está cego. Pobre, cega e nu. Viu? Aí ele continua. Para restituir. Restituir. Lembra do jubileu? Sim. O jubileu, aqueles que perderam propriedades vão ser restituídos. Aqueles que perderam as propriedades lá em cima vão ser restituídos. Tremendo. Aí ele fala: para restituir liberdade aos oprimidos, para proclamar um ano aceitável de Yahweh
enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentos. Psiu. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Ouviram? Ou seja, ele estava falando: eu sou aquele que esta palavra está profetizando. Eu sou este que a palavra está referindo-se. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Muito tremendo. Aí, versículo 22, diz assim: todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saía de sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Ele, porém, disse: certamente me citareis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Viu? Yalcha médico. Viu? Yalcha médico. Viu? Yalcha médico. Papai, médico. Cura-te mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faz-no também aqui em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias Alial, quando por 3 anos e 6 meses, o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhum deles, exceto a uma viúva em Serepta, região da Sidônia, que não era Ialdins. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram. Os Ialdins, que são os falsos, se enfurecem com a mensagem de Filadélfia. É isso mesmo. E levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade. Expulsaram para fora dos grupos de WhatsApp. De novo, versículo 28. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e, levantando, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até o cume de uma colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de jogá-lo lá de cima. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. E a palavra, irmãos, a gente vai ser aquilo que a palavra diz que nós somos. A palavra está falando quem nós somos, e nós não vamos deixar ninguém roubar a nossa coroa. Porque o papai está falando quem que nós somos. Assim também Ial, papai supremo, falou quem que era Yalcha. Quando Yalcha veio nessa terra, ele veio também sem memória, como nós estamos agora. E o papai supremo pegou e falou: tu és meu filho, tu és o Mashiach. E nos dias de hoje, papai também está falando conosco:
vocês são estes que estavam profetizado que viriam. Vocês são estes representado como Isaque, o filho da promessa, filhos da velhice de Abraão, filhos da velhice de Sara. Vocês são os filhos da velhice da igreja nessa terra, vindo no final dos tempos, que veio ali para Abraão e Sara no final da vida deles. Isso, irmãos. Aí você viu que ele falou que ele era, e todos se enfureceram contra ele. Todos se enfureceram contra o papai Yaush. Mas ele se retirou do meio deles e seguiu o caminho, prosseguiu o caminho que ele tinha que cumprir. E assim também Filadélfia, nós estamos falando a verdade e falando quem nós somos, e ele se enfurece contra nós, e nós fizemos o quê? Saímos do meio deles e sigamos o nosso caminho. Caminho da perfeição. Entenderam, irmãos? Ô, irmão Arthur, É. quando eu estava no Primícias, do Haroldo, o que aconteceu? Eu sempre aperto lá para sair, sem querer. Aí eu apertei. Aí ele estava lá no meu particular, eu pedi, falei assim, ô irmão, esse grupo eu estou nele há tantos anos, eu queria tanto voltar. Ele falou assim, você só volta se você gravar um áudio, eu tenho que ir no meu celular. Ó, presta atenção. Gravar um áudio renegando o Yaush pai. Aí. Ó. Falar. Olha falar que assim, Satanás. falou assim, ó, você grava e manda pra mim, que aí eu te volto pro grupo na hora. Viu? Viu Satanás aí? Ele falou comigo agora. Você acha que uma pessoa dessa é uma pessoa de Yaucha? De jeito nenhum. É uma pessoa de Satanás. É isso que fala a palavra ali, ó. Vou fazer com que esses que se dizem Yaldins e não são, venham se prostrar aos teus pés, sabe que eu te amo. Por quê? Porque são sinagoga de Satanás. São instrumentos na mão de Satanás. Não tem um espidial neles, nunca. É um espírito de engano. Eu quero que os irmãos agora, nós temos uma outra passagem, né, irmãos? Isaías 55. Isaías 55, vamos lá. Confirmando que a gente confirmou a água bravia, mostrando ali a água da vida, e agora confirmando a água. Vamos lá, Isaías 55, irmãos. E eu falo assim com os irmãos, aqueles que o papai está tirando do nosso meio é porque o papai já rejeitou. O papai já rejeitou. Por quê? Porque papai que sonda os corações. E ali ele vê as intenções do coração. E quando nós vimos ali, ó, os filhos de Jessé, ele enviou ali Samuel, né? E Samuel chegou lá, na casa de Jessé, e tava aqueles filhos bonitos, né? Oh, que bonitão. Altão, olha aqui. Altão. Era altão. Você vê ali que o primeiro já era altão. E assim o povo não gosta do altão? Mas pegou Davi, que era o baixinho. Mas pegou Davi, o baixinho. Entendeu como é que Yau fala? Aí ele vai derramar ali no óleo do primogênito de Jessé. E Yau fala assim, olha, esse aí eu já rejeitei. Porque você olha a aparência exterior, mas eu olho o coração. É o coração que eu estou olhando. Eu quero, irmãos, que vocês entendam a mensagem. Se Sardes era aquele que tinha que trazer a verdade, não precisaria Filadélfia ter vindo. Não precisaria.
Vamos lá, Isaías 55. Convite final. Convite final. E o final dos tempos. Convite final. Final dos tempos. Isaías 55. Cadê a Sara? Isaías 55. Eu não queria que você fosse agora, Sara. Eu quero que você preste atenção na palavra. Depois faz isso. Não, eu quero que você senta lá. Daqui a pouco a gente faz isso. A gente reserva 5 minutos para fazer isso. Aqui fala assim: todos que têm sede, vinde à água. Vós que não tendes dinheiro, vinde. Comprai e comei. Comprai sem dinheiro, sem pagar vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi com toda atenção e comei o que é bom. Deleitar-se-á com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim. Ouvi-me e vivereis. Farei convosco uma aliança eterna, assegurados as graças prometidas a Davi. As graças prometidas a Davi. Viu aqui? As graças prometidas a Davi. Por isso que faz o link com a chave de Davi, Filadélfia. Versículo 4. Com efeito, eu o pus como testemunha aos povos, como regente. É como rei? Não. Como regente. Como regente. Regente é a mesma coisa de rei? Não. Regente é aquele que governa a mando do rei. E comandante de povos. Assim tu chamarás por uma nação que não conhece. Sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti, por causa de teu Iau, a busca do santo de Israel. Quem que é o santo de Israel? Iauxa. Iauxa é o santo de Israel. Porque ele te cobriu de esplendor. Procurai Iau, enquanto ele se deixa encontrar. Invocai-o, enquanto está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem mau seus pensamentos, e volte a Iau, pois terá compaixão dele. Ao nosso Iau, pois é rico em perdão. Com efeitos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, assim diz Iau. Quanto os céus estão acima da terra, tanto meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Agora vem aqui, ó. Como a chuva e a neve descem do céu, desce do céu, e para lá não voltam. Para lá não voltam, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come. Tal ocorrerá com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizando o objetivo da sua missão. Viemos aqui regar a terra, viemos aqui fazer essa terra se tornar fecunda. O deserto vai virar um jardim. Aleluia. E nós não vamos voltar. Nós não vamos voltar sem ter cumprido a nossa missão aqui nesta terra. Vocês entenderam? Então aqui faz o link com as águas. A água é o quê? É a palavra de Iau da boca do mensageiro.
É a água límpida que jorra do trono. Que quando fala jorra do trono, está falando que está saindo de Iau e de Alcha. Quando brota do trono, está falando que está saindo do próprio Iau e do próprio Alcha. Muito maravilhoso. Aqui está mostrando isso, meu irmão. Não é mérito do mensageiro, não é mérito do mensageiro, não é mérito do mensageiro, é a palavra do próprio Iau e do próprio Iaucha. Isso está em Apocalipse 14, vamos lá. Vamos lá, Apocalipse 14. Ó, Apocalipse 14. O 22 já lemos. Vamos no 14. Olha só, no 14. Olha só, Apocalipse 14, versículo 9. Apocalipse 14, versículo 9. Diz assim, ó. Outro anjo, ainda o terceiro, seguiu-os em alta voz. Olha aqui, vamos lá, peraí. Versículo 14? Não, versículo 6. Versículo 6. Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo que voava, ó, no meio do céu, com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, toda a nação, tribo, língua e povo. E dizia em alta voz: temei a Iau e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Aqui está falando, chegou a hora. Que tempo é esse, meu irmão? É o tempo de Filadélfia, esse que fala do céu na boca do mensageiro. Esse que fala do céu na boca do mensageiro. Porque é ele que é as águas, as palavras de Iau e de Alcha são essas águas cristalinas. São essas águas límpidas que saem, que brota do trono de Iau e de Alcha. É as águas da palavra de Iau e de Alcha que brota do trono para o mensageiro. Entenderam? Tem a palavra que a irmã fala assim, que ele é a boca de Iau. É a boca de Iau. É a boca de Iau. É verdade. Então, por isso que fala, porque vocês rejeitaram as águas, quer dizer, a mensagem. Porque vocês rejeitaram a mensagem do mensageiro, que é a palavra de Iau, que é aquela água que brota do trono de Iau e de Iau, que está saindo da boca do mensageiro. Por isso que a representação do dragão, o dragão vomitou água atrás da mulher. Viu? Então, o mensageiro está saindo da boca do mensageiro, Filadélfia, água cristalina. Agora nós vamos lá, ó, Apocalipse 14, 6. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: temei a Iau, e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, ó. Adorai Alcha, que fez o céu e a terra. Está em Colossenses, capítulo 1, de 15 a 20. Está em Hebreus, capítulo 1, aquele que fez todas as coisas. Aí ele fala: adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Ó, fazendo um link. Ele diz, aqui, irmãos, é difícil para você entender, né? E é difícil mesmo, porque nós viemos aqui num corpo carnal. Mas quando nós subirmos, a nossa memória volta, e nós não perdemos a memória aqui na terra. É agregada à nossa memória. Vai somar. Aí você pega e fala assim: ah, então por isso. Aí você vai entender. Porque nós viemos de tempos antigos, de dias imemoráveis, viu? Fizemos todas essas coisas que nós fizemos lá atrás. Tá entendendo? Que nós fizemos lá atrás. Agora, chega nesse tempo, papai fala assim, como falou com Yalcha: olha,
Você é esse que está referido aí à profecia. A profecia foi escrita por causa de você. Vocês estão entendendo? Por causa de vocês. Falando para Yaush, papai Yaush. Agora, no final dos tempos, o papai fala conosco da mesma forma. Ó, tá vendo que você está lendo isso aí? Está referindo a vocês. Isso foi escrito por causa de vocês. Vocês entenderam? Como que Yaush, ele cria? Ele cria pela fé, né? E também pelos sinais que o representavam. Eu falo assim uma coisa para vocês, eu ia falar, não falei. A minha esposa é testemunha disso. A questão de ir em velório, sim. Eu. Nem do meu avô eu fui em velório. Ou seja, não ir no velório, já tinha falado isso com os irmãos, né, irmãos? Olha só, para você ver uma coisa que não combina com a vida. Não combina com a vida. Tá entendendo? Não combina, irmãos. Não combina com as coisas de Yaush. Não combina. Você viu aqui papai Yaush médico? Sim. Viram? Viram papai Yaush aqui médico? Viu? Viu aqui? Papai Yaush médico? Hã? Traz vida. Deixa. Deixa os mortos. Por quê? Porque nós somos da vida, irmãos. Papai Yaush médico. Médico dos médicos. Médico dos médicos. E ele veio ali, ó, mostrando uma profissão. Sim. Dando um link. E ali escrito, em Lucas capítulo 4, médico com letra maiúscula. Ele cita isso. Ele cita. E ele marca a cada um de nós primogênitos, né, com os detalhes. Viram? Uns detalhes que são sinais. São sinais. São sinais, irmãos. Quando você vê os 2 anos que chega para fazer o quê? Soprar o fôlego da vida em Yaush, vem 2 anjos. E um deles, depois, quando eles estão subindo no Monte das Oliveiras, Yaush está subindo no Monte das Oliveiras, subindo ali, ó, ascendendo, todo mundo vendo. Ah, foi um arrebatamento rapidão, ninguém viu. Puf! Não, foi devagarzinho. Foi devagarzinho, todo mundo foi ver. E eu creio, irmãos, que o nosso vai ser assim. Nós vamos resplandecer. Eu queria tanto que o irmão Bruno estivesse aqui. Vamos resplandecer e vamos subir, resplandecer na noite ou à madrugada. Aí vão ver subindo ali, ó, resplandecente à noite, à madrugada, para entrar no templo na aurora da manhã. Aí, amados, é maravilhoso. E aí nós estamos vendo essas coisas. E aí a gente fala assim, a gente vai entregar a coroa para alguém, para falar que nós não somos, que a palavra está dizendo que nós somos. De jeito nenhum. A palavra está dizendo que nós somos, o que a palavra está dizendo que nós somos, nós somos. E nós tomamos posse disso pela fé, porque Satanás que queria fazer isso com o papai Yaush, falando assim, se tu és o filho de Yahweh, transforma a pedra em pão, prova para mim. Nós vimos isso lá no grupo, lá no YouTube, um rapaz falando assim, me prova. Aí nós tivemos que falar assim, nós não temos que dar satisfação nenhuma para você, nós não temos que te provar nada, o que importa é nós sabermos quem nós somos. Como Yaush não tinha que dar satisfação para ninguém, para Satanás, para ninguém, não tinha que provar. Aqui na tentação aqui, ó, que Yaush está no alto do tempo, né? Aí Satanás está falando para ele se atirar, né? Que os anjos vai acudir ele, né? Aí o que ele fala? Não tentarás a Yahweh, que é o Altíssimo, né? Ele estava tentando, era o pai de Yaush ou era Yaush? Não é?
Me conta, Você tá explica. entendendo? Explica para os irmãos. Ele estava falando dele mesmo. Ele Explica. tava tentando era Yauch, não era? Estava falando dele mesmo. Mostrando claro que o nome de Yauch também é Yau. Você entendeu? Estava falando dele também. Tava falando isso mesmo, irmão. Estava falando dele. Tava falando dele também. Ele tá falando assim, você não pode me tentar, não. Sim. Porque tá escrito. Não tentará. Entendeu? Fala dele mesmo. Tá falando dele mesmo. Você não pode estar me tentando aqui, ó, me colocando à prova, porque tá escrito. Não tentará. Não tentarás o teu Altíssimo. Viu? Chamando a atenção dele. Ele ainda fala e ao teu Altíssimo. Por quê? Agora nós vamos ver, irmãos, uma coisa maravilhosa, que igual a gente viu isso em Hebreus, né? Depois de ter introduzido o primogênito, deu a ele o nome acima de todo nome. E aí, irmão, tem mensageiro de Sá, ter coragem de falar que recebeu o nome de Yaucha, é o nome acima de todo nome. Já temos Yaucha, ó, o sumo sacerdote Josué, que é Yaucha. Yaucha, aquele que introduziu o povo na terra prometida. E Josué é Yaucha, o nome em hebraico é Yaucha. Só que na hora de traduzir, para não ficar muito confuso, puseram Josué, entendeu? Mas o nome é Yaucha. Então ele recebeu o nome acima de todo nome. Qual é o único nome que é acima de todo nome? O nome de Yahweh. Isso, irmão, não precisa ir contra a inteligência, não precisa ser um Einstein, não, irmãos. É muito simples. Qual é o nome que é acima de todo nome? O nome que é acima de todo nome é Yahweh. Ele recebeu o nome que é acima de todo nome. Ele recebeu o nome de Yahweh. Só isso. Basta isso. Entenderam? Então, agora você vai ver uma coisa interessante, né? Isso o papai trouxe através. Tem outra coisa na igreja de ferro, fala assim, daí comeu, maná escondido, né? Era uma pedra no aí, mas tem aquela passagem que fala assim, revelaria um novo nome, não é? Esqueci qual que é a passagem. E aí o novo nome é O Yahweh. nome dele. É Yahweh. Então, que eles falavam Apocalipse. que o novo nome dele é Yahweh, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Por quê? Porque o nome que ele recebeu depois de ter sido sobreexaltado. Então, esse nome é o nome que foi revelado aqui pelo anjo. Falou, vai dar o nome de Yaucha. Mas, quando ele subiu e foi sobreexaltado, ele recebeu o novo nome. Entendeu? Então, eu queria abrir aqui, o irmão Anderson, barbeiro e cabeleireiro, né? Trouxe para nós a palavra que é em Josué, né? Nós vamos abrir então Josué, capítulo 1. Olha pra você ver. Olha só. Viu? Olha aqui, irmão. Josué, capítulo 1. Nós já estamos. Esqueci. É novo nome. Josué, capítulo 1. Viu ali, papai médico? Papai alto, médico. Fala assim, médico, cura-te mesmo. Cura-te mesmo. Vamos lá. Josué, capítulo 1, versículo, vamos pegar versículo 16. Olha só. Lembrando, irmãos, que Josué, qual que é o nome, o primeiro nome de Josué? Antes dele receber o nome de Josué, ele chamava como? Oséias, que é chamado de Oxial. Oxial. É Oséias. O nome de Josué é Oséias. Lembra disso? E qual que foi a missão? Qual que foi a missão de Oséias? Conduzir o povo do deserto para a terra prometida. Conduzir o povo do deserto para a terra
prometido. E ele tinha o nome de Oséias, Oxial, que significa salvo por Ial. Oxial significa salvo por Ial. Tá? Aí, a gente pega e vai ler essa passagem aqui, Josué. Ó, Josué 1,16, diz assim: eles responderam a Josué, Ialcha, né? É o nome Josué e Ialcha. Dizendo: tudo o que nos ordenaste, nós o faremos. E para onde quer que nos enviares, iremos. Assim como em tudo, obedecemos a Moisés. Aqui faz uma referência a Ialcha. Está falando de coisas celestiais. Sim. Em tudo que nós obedecemos Ialcha, da mesma forma obedeceremos a ti. Basta que teu Ial esteja contigo, assim como esteve com Masha, que é o Ialcha, né? Todo aquele que se rebelar contra a tua ordem e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Será morto. Faz o link com Sardes. Tem nomes que está vivo, mas está morto. Por quê? Porque Sardes não quis ouvir a mensagem de Filadélfia. Por não querer ouvir a mensagem de Filadélfia, as ordenanças de Filadélfia, eles serão mortos. Viu aqui? Se aquele que não obedecer em todas as suas ordenanças será morto. Aí ele fala: somente ser firme e corajoso. Ser firme e corajoso. Então aqui, Josué, ele tinha o nome de Oséias. Oséias. Muito importante. Moisés mudou o nome dele. Presta atenção. Josué, o nome dele era Oséias. Oséias, que significa Ial salvou. E Moisés mudou o nome de Oséias. Mudou o nome de Oséias. Moisés é a representação de Ialcha. A função de quê? De Oséias era levar o povo para a terra prometida e conquistar. Por quê? Porque ali ele foi comandante de exército. Josué era comandante de exército. E Moisés mudou o nome dele de Oséias, Oxial, que significa salvo por Ial, para Ialcha. Ial salvo. E aí você vê aquele que é semelhante a Ialcha, a Ialcha, recebendo o nome de Ial. Aqui é uma representação, aquele que conduz a terra prometida. Por que que tem isso lá? Mudou o nome de Oséias para Ialcha. Exatamente, a representação, graduação, representação de Mical, que foi graduado lá em cima, que conduziu, porque tudo é uma representação, irmãos, tudo é uma representação, e aqui deixa claro que o nome que ele recebeu era Ialcha. Puseram Josué aqui, mas você põe aí Ialcha, é o nome que ele recebeu, que significa Ial salva. Agora é diferente do que ele tinha sido salvo. Olha só, o nome anterior dele era Ial o salvou. E agora ele salva. Viu? Agora ele salva. Tremendo. Por Ial. Tremendo. Por Ial. Viu? É muito forte essas coisas. Entendeu, irmãos? E isso tudo papai está nos mostrando. Por quê? Porque nós viemos lá de cima. Nós somos filhos da promessa. Essa água
brotou em Belo Horizonte, para o mundo inteiro. Nós estamos sendo duramente combatidos. Por quê? Porque a sinagoga de Satanás, ela bate contra a gente. Por quê? Porque eles são em outro espírito. Eles estão em outro espírito, irmãos. Compreende? Então, se o papai está mostrando que quem nós somos em cada um de nós, e que você viu que Yalcha, quando o papai falou com o Yalcha, falou assim: olha, você é o Machia, por isso que as escrituras aqui estão apontando para você. E ali, o que os Yaldim fizeram? Irritaram tremendamente contra o papai Yalcha, irritaram tremendamente e expulsaram ele da sinagoga. Expulsaram. Ainda queria jogar ele de cima lá do espinhadeiro. Viu? Então, isso é o que eles querem fazer conosco. Eles têm tanto ódio de nós, como tiveram o ódio do papai Yalcha. Mas o papai supremo Yal, ele falou, como falou nos dias com Yalcha, quando ele veio aqui, em corpo carnal, sem memória, falando assim: tu és este. Ele também está falando nos nossos dias quem nós somos em particular. Está entendendo? E aí, quando nós vimos, ainda tem mais uma parte, irmão Anderson, os 3 dias e meio. Fala aí, onde está? Mas assim, está no Maleficente, está... No versículo, qual versículo? Tá, a partir do 8, pode ver lá em cima. Ah lá, agora vamos lá. A tradução na Almeida, ela tá diferente, porque ela vai falar dos príncipes. Porque quando fala no Josué 1:8, na Almeida fala assim: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, lembrando, sol e lua. Fala, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. 9, fala, não tu mandei eu esforçar-te e ter bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o mestre teu Ial é contigo por onde quer que andares. Falando com Josué, marcha. No 10, então Josué, macho, deu ordem aos príncipes. Tá príncipe ali na Almeida. Aqui está escrito. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: fazei isso pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que o vosso mestre vos deu como herança. Viu? 3 dias. Aí a gente lembra 3 dias, com também nós vimos o sacrifício de Samuel, quando ele tinha desmamado, que era um novilho de 3 anos, e nós vimos também a passagem aqui falando 3 anos e meio, em Lucas, né? Em Lucas. Vamos lá de novo em Lucas, para a gente finalizar? Lucas 4. Lucas 4. Lucas 4, versículo. Quem vai me ajudar? Hã? 25. De fato, eu vos digo que a vida de Israel é das minhas. Ah, sim. Isso mesmo, irmã. Então é Lucas 4, 25. Presta atenção. Lucas 4, 25. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado, e uma grande fome devastou toda a região. Ou seja, quando a gente vê 3 anos e 6 meses, o céu fechado.
Fechado para quê, irmãos? Para ninguém sair, né? Para que ninguém também sair, né? Ninguém sai, ninguém entra. Ninguém sai, ninguém entra. Lembra disso? Então, nós já estamos naquela contagem regressiva dos 1260 dias, que nós já fizemos esse estudo de Apocalipse 12, né? 1260 dias, desde o nascimento do filho varão. Filho varão está sendo desmamado completamente, né? Você vê ainda que tem gente ainda querendo mamazinho, né? E não está desprezando o alimento sólido. Você vê que o Aiô, o Mical, ele dá mamar? Ele nem pode, ele não tem. Entendeu? Ele nem pode, ele não tem, ele dá comida sólida, entendeu? Ele dá comida sólida, entenderam, irmãos? Ele dá comida sólida, por quê? Porque é a comida dos pais, entendeu? A comida dos pais. E é hora, irmãos, que não podemos, os irmãozinhos de Filadélfia, não pode mais comer nada, beber nada de sardes ali. Porque já viu, irmãos, que agora que eles tentam engrossar o leite. Eles tentam engrossar o leite, porque o leite já não está satisfazendo mais eles. Aí eles tentam engrossar o leite, aí eles põem fermento. Eles põem um monte de invenções, que é totalmente fora. O povo fala assim, nós queremos comida mais sólida, não estão cansados do leitinho, cansados de ficar ouvindo Macron, vacina, os nomes. Os nomes agora não pode falar Xalã, é Xalaim. Não, não é Xalaim não, é Xalã. Não é Xalã não, é Xalaim. Não é Xalaim não, é Xalã. Fica só nisso. Esse é o leitinho ralo, é um leitinho ralo, né? Então, aí o povo exigiu um leite mais consistente, aí põe fermento no leite, um leite fermentado. Não pode falar graça, né? Não pode falar dia. Aí fica isso mesmo. Fica aí, não pode falar graça, não pode falar paz, não pode falar amor, não pode falar isso, não pode falar aquilo. E aí, como se diz, tentando engrossar o leite, mas não tem consistência nenhuma, entenderam? Então, mas eles rejeitam o alimento sólido, né, de Filadélfia, né? Bom, um outro detalhe da água, para você ver que do jardim, tem um jardim de Éden, melhor dizendo, tem Éden e tem um jardim que foi feito no Éden. E do Éden sai uma água que mana para o jardim, formando 4 braços. E ela alimenta, esses 4 braços alimentam os jardins. Mas essa água sai do trono, linkando com o Apocalipse 22:1. É a mesma água que alimenta o jardim. Então, amados, lembrando que a água, ela brota de Yahweh e de Yahshua. É a palavra de Yahweh e de Yahshua, entenderam? É a palavra de Yahweh e de Yahshua saindo ali da boca do mensageiro. Saindo da boca do mensageiro. Por isso, a palavra diz, assim diz Yahweh, entendeu? Assim diz Yahweh. Por quê? Porque o mensageiro é só um instrumento na boca do Pai, entendeu? Ali da boca do Pai. Então, veja bem, vamos lá. Isso tudo é exaltação, irmãos? Não. Está exaltando? Aí eu falo assim com você, quando você pega ali os profetas, Alial, Macha, eles falavam a boca de Yahweh, né? Aí, ele está exaltando? Não estava exaltando. Está entendendo, irmão? É a missão que eles foram enviados. Foi enviado para fazer essa missão. E essa missão eles vão fazer bem. Entendeu? Então, eu falo assim com os irmãos. Irmãos, vocês têm que participar mais ativamente no grupo. Entendeu? Tem que participar mais ativamente do grupo. Uma pessoa fala uma coisa, entendeu? Ninguém contrapõe. Fala uma asneira dessa. Ninguém fala nada. Ninguém participa de nada no grupo. Ninguém faz ali a defesa da fé.
Entendeu? Então, eu falo assim com os irmãos têm que ser mais participantes da obra. Tem que ser mais participante da obra, entendeu? E falar mesmo, falar, olha, você não sabe nada, por que você está falando isso? Quando nós estamos falando essas verdades, nós estamos só sendo mais combatidos. Como é que nós estamos exaltando? Cada dia mais nós somos combatidos, fala da gente, entendeu? O tempo todo, só para falar, lançar maldição, falando contra nós. E a maldição cai sobre eles, porque está falando contra a palavra de Yahweh. E é por isso que está falando aqui em Josué, está falando aqui, olha, se você não obedecer as ordenanças, os mandamentos que saem aqui de Josué, para vocês fazer cumprir, vocês serão mortos. Vocês serão mortos. Já imaginou? Você pegar e falar isso, está pensando aqui, ó, você depois vai se cumprir aquela palavra que diz para você, nós comíamos e bebíamos na tua presença. Agora ficou para a tribulação e vai ter que ser morto para ser vencedor da era. Então, amados, eu faço a convocação e eu estou fazendo essa convocação também aos irmãos nos grupos. Nos grupos. Nós somos aquilo que a palavra foi revelada que nós somos. Doa quem doer, ficou com ciúme, ficou com inveja, problema seu. Porque assim também Satanás sempre ficou. Sempre Satanás ficou com ciúme, com inveja dos filhos de Yahshua. Por isso que eles atacaram, ele sorrateiramente queria o quê? Se embelezar, tomar de Yahshua aqueles filhos, entendeu? Por quê? Porque ele fez o que ele queria. Você acha que ele tomou de Yahshua para lançar eles no abismo? Por quê? A partir do momento que eles foram após outro, foram lançados no abismo. Você acha que Satanás queria fazer o quê? Queria isso. Era isso que ele queria fazer, pegar aqueles filhos de Yahshua, lançar no abismo e olha mais, tomar os tronos dele, que é aquilo ali, tomar a coroa. Tomou a coroa. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Então, lembrando, vamos refutar toda a sinagoga de Satanás. Vamos refutar com autoridade, entendeu? Vamos refutar com autoridade, falar assim, olha, você não sabe nada. Fecha sua boca para que você não seja julgado ainda numa condenação maior. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos aqui no Evangelho do Reino. Nós estamos ministrando o Evangelho do Reino. Porque o reino já está na terra. Quando Yahshua veio, o reino estava na terra. Porque Yahshua, o Mashiach, e agora estão os filhos de Yahshua, representando o Mashiach aqui na terra. O reino também está aqui. Verdade. E durante o tempo da pregação do Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino não tem passada de mão na cabeça. Justiça. Então, é um Evangelho da justiça. E tem um detalhe, né, irmão? A gente vai levar toda essa memória daqui para julgar. Para julgar. Para julgar. Julgar no tribunal do Mashiach. A gente né? vai usar a memória daqui para julgar. Para julgar. Para fazer um julgamento. Com certeza, irmão. Com certeza. Por isso que é justo. Porque não vai passar nada que não esteja registrado. Não vai passar nada sem estar registrado. Ok, amados irmãos? Nós vamos encerrar aqui a gravação. Nós vamos fazer o partir do pão e do cálice. E vamos encerrar com gratidão, Papai Yahshua, Papai Yahweh. Vamos juntos. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua.